dia. Bom dia. Sempre uma alegria para nós voltar com o Congeb, né? A gente fica muito feliz aí com o convite, com a oportunidade. E de reencontrar os amigos também, né? Muito bom, uma alegria muito grande mesmo. Interessante que quando o pessoal coloca a nossa participação lá no encontro de família, né? A gente tem que enfatizar que não foi um processo evolutivo, não, foi o próprio tempo que passou mesmo. E as coisas vão acontecendo naturalmente. Assim, quando a gente assusta, o processo já está em outra fase, né? E a gente está aprendendo a se adaptar, descobrindo demandas novas, né? E isso a gente fala assim porque vale para todos nós, né? São processos que a gente já viveu, que a gente vai viver novamente. E isso é que é o bonito da evolução, né? Essa coisa da espiral, de que a gente retorna a posições similares, mas numa fase diferente do ciclo, para viver a experiência de uma forma diferente, né? E nesse sentido, como a gente tem algumas pessoas aqui que já me conhecem e outras pessoas que a gente está tendo o primeiro contato agora, eu gostaria de lembrar vocês, aproveitando o ensejo da leitura do Caminho, Verdade e Vida e os recados que foram dados antes, né, pelo pessoal aqui do encontro, que para um jovem espírita, para o espírita em geral, mas em especial para o jovem, não é assim não deve ser visto como um privilégio ou como uma oportunidade, pura e simplesmente, estar num encontro com a Congeb. Eu acho que estar num encontro com a Congeb é uma responsabilidade, porque reflete um investimento pesadíssimo que a espiritualidade está fazendo em cada um de nós individualmente. O fato de você estar aqui hoje, isso que eu estou falando, gente, não é assim, não é bravata, não é para causar uma impressão, nem nada disso não. Eu estou só refletindo sobre um fato real e que tem uma grande implicação no nosso tema. O nosso tema é tempo de boa nova em nossa vida. E é muito legal a gente estar no último dia do encontro falando desse tema, porque nós estamos nos preparando para dar sequência às propostas do encontro quando a gente estiver lá fora. Não é isso? Então é importante que a gente reflita sobre isso. Como é que nós vamos continuar com a Congeb quando a gente sair daqui desse colégio? Nós sabemos, assim, eu já comentei isso aqui no ano passado, se eu não me engano, o espírito André Luiz, na última obra que ele psicografou através do Chico Xavier, o último romance, né, que ele psicografou, chamado E a Vida Continua, que foi até transformado em filme, né? Numa certa altura lá do livro, a gente tem um dos personagens principais que é recém-desencarnado, e ele vai iniciar uma tarefa de visita e socorro a espíritos que se encontram na região que é conhecida em nosso lar como umbral, ou seja, aquela região onde residem os espíritos que desencarnam e não se dão conta da necessidade de reformular um pouco a forma de viver, já que não estão mais encarnados, né? Então, o instrutor Ribas, que é o dirigente da instituição espiritual onde esse grupo está localizado, né, uma espécie de colônia espiritual muito próxima do plano físico, ele comenta, né, com esse personagem a respeito do esforço que a espiritualidade vem fazendo, lembrando que o livro foi escrito em 69, a primeira obra de André Luiz, Nosso Lar, foi escrita em 44, então tem um tempo aí, né, passado aí da primeira até a última obra, e ele coloca assim que a espiritualidade conseguiu assim, um desenvolvimento tecnológico e um aperfeiçoamento de recursos tal que atualmente em 1969, atualmente eles têm condições de resgatar, né, de acolher o espírito recém-desencarnado praticamente no instante em que ele se desprende do corpo. Então ele fala assim, olha, o normal atualmente é que a pessoa desencarne e já desperte num hospital, numa enfermaria, numa instituição de socorro, que ela já seja amparada imediatamente. Nós temos condição de fazer isso. Porque nós observamos um movimento muito interessante de colonização do mundo espiritual, das regiões espirituais, vindo das esferas superiores em direção às esferas próximas da crosta. Então, a primeira evidência que a gente tem disso é quando em Nosso Lar, na obra Nosso Lar, em 1944, é informar para nós que Nosso Lar é uma colônia espiritual que fica nos limiares, né, nos limites dessa região que a gente chama de umbral. Então, quer dizer, a gente pensa que Nosso Lar é lá no céu, né? Na verdade, Nosso Lar está fincada no umbral. E aí, aos pouquinhos, quando cheguem os mensageiros, a gente ouve falar de uma colônia chamada Campo da Paz, que aí é uma colônia que já está dentro do umbral, assim, já está mergulhada nas regiões umbralinas propriamente ditas. E ela tem um sistema de defesa muito curioso. Ao redor da colônia, a uma distância de alguns quilômetros, ficam alguns postos de socorro.
Então, quer dizer, quando a gente se aproxima da colônia, a gente já entra num campo de atuação de um posto de socorro. Até você se aproximar da colônia, a vibração já vai se tornando mais sutil, mais tênue, né? Justamente para resguardar a colônia espiritual. Ainda assim, os habitantes de Campo da Paz afirmam para André Luiz que o trabalho lá era exaustivo e desafiador. Aí quando a gente chega numa vida continua, a colônia espiritual está praticamente próxima, né, do plano físico. E aí eles têm condições de resgatar assim, com muita eficiência. Aí fica a dúvida, porque o personagem, né, o Ernesto, ele estava se preparando para participar de uma turma de socorro no umbral. Então ele pergunta, mas se nós conseguimos hoje em dia fazer o resgate quase que imediato dos desencarnados, por que tem tanta gente morando no umbral? Porque não é a pergunta que se faz? A pessoa vai direto da colônia, por que tem tanta gente no umbral? Aí o instrutor Ribas responde, ele fala assim, olha, nós resgatamos todas as pessoas. Só que algumas delas, aliás, algumas não, a maioria delas, ao despertarem na nossa colônia, não conseguem se adaptar às disciplinas, ao modo de vida do mundo espiritual. Então eles optam, escolhem sair da colônia espiritual e ir residir dentro do umbral. Porque no umbral eles podem fazer o que eles quiserem. Então vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo que um encontro de carnaval é praticamente a materialização no plano físico da colônia espiritual. E nós estarmos aqui participando significa que o guia espiritual da gente pediu, intercedeu, conversou com alguém que ele conhecia, pediu favor, entrou com recurso, fez um tanto de coisa para conseguir que nós tivéssemos a oportunidade de, estando encarnados, experimentarmos um pouco da vida espiritual, para que a gente comece a despertar para a realidade da vida. Porque a vida real, gente, é a vida espiritual. Alguém aqui tem dúvida disso? De que nós estamos passando uma temporada curta, tão curta que no Evangelho ela é comparada com um dia, conforme a leitura que foi feita anteriormente? Nós estamos passando uma temporada curta aqui no plano físico. Então nós precisamos ter isso muito claro, porque é essa que é a experiência da Congeb. E o desafio que nos cabe é que nós estejamos despertos, conforme ainda a alegoria do Evangelho que o Emmanuel trouxe, que nós estejamos despertos ao retornarmos para a nossa atividade no plano físico. Porque aqui é como se a gente estivesse mesmo no plano espiritual. É por isso que a gente tem horário, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com a alimentação, é por isso que a gente tem uma série de questões aí que são questões espirituais mesmo, né? Agora, o que acontece na história das revelações, quando a gente analisa, né, as 3 revelações lá, conforme o Kardec nos ensinou, a gente observa que existe um movimento, um direcionamento das esferas espirituais do Cristo para trazer as ideias de vida espiritual cada vez mais próximas da nossa realidade pessoal e cada vez mais passíveis de serem colocadas em prática de uma forma muito tranquila e muito fácil. Então a gente observa, por exemplo, vocês lembram quais são as 3 revelações, gente? Qual foi a primeira revelação? Moisés com a justiça, né? A revelação foi a justiça, a lei de justiça foi trazida através de Moisés. Qual que é a segunda revelação? Isso, a revelação do amor como lei divina, trazida por Jesus. E a terceira revelação? A terceira revelação a gente conhece ela, né? Ela foi nomeada por Kardec como a verdade, é a doutrina espírita, né? E foi trazida pelos espíritos superiores. Né? Kardec foi o codificador. E é muito interessante, assim, quando Kardec tem essa preocupação, assim, de despersonalizar a doutrina espírita. Você já parou para pensar por que isso? Porque vejam bem, no primeiro momento você precisava de uma figura que centralizasse o processo. Você precisava de uma figura que pegasse aquilo ali na mão dela e falasse, isso aqui é responsabilidade minha, isso eu vou conduzir. Agora, nós não podemos deixar de considerar, e isso é muito importante, que Moisés trouxe essa revelação para um determinado grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas estava habilitado, estava preparado
recuperando o que eu falava anteriormente sobre nós estarmos aqui na Congeg, não é verdade? Essas pessoas estavam em condições, porque se eu fosse dar essa palestra aqui lá no meio da rua, vocês acham que alguém ia parar para escutar o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Quer dizer, o salário é dado de acordo com o trabalho do trabalhador. Né? Assim, o trabalhador é digno do seu salário. Não é? A gente não vai colocar um vinho novo num recipiente inadequado. Não é assim? Então, Moisés trouxe essa revelação em meio ao povo judeu, ao povo hebreu. E o povo hebreu tinha condições de receber, não só receber essa revelação, mas transformá-la em algo aplicável à vida no plano físico. A responsabilidade do povo hebreu foi, parafraseando Emmanuel, aclimatar a flor divina da justiça trazida por Moisés ao clima do mundo. Porque Moisés trouxe ela em forma de revelação espiritual, especialmente nos 10 mandamentos. O próprio Moisés teve que fazer um esforço para transformar aqueles 10 mandamentos tão sublimes em regras de convivência. Porque as pessoas imediatamente não conseguiram perceber as implicações da lei dos 10 mandamentos em questões comezinhas do dia a dia. Amar a Deus, ouve, ó Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um, né? E assim por diante. Tá, mas e na hora que o sujeito pisa no meu carro, como é que eu faço? Aí começa, né? Aí, então, detalhe esse negócio aí direito pra gente poder entender. Então Moisés escreveu mais de 600 leis complementares aos 10 mandamentos, para tentar atingir cada situação da convivência social, cada situação dos relacionamentos, para que o povo conseguisse se conduzir com o mínimo de tranquilidade. Aí, gente, é preciso fazer uma ressalva, porque na história das revelações, assim, desde o início, a gente tem uma figura muito presente, que, aliás, o Emmanuel fala que é o que caracteriza a humanidade da Terra. Na primeira obra que o Emmanuel escreveu através do Chico, chamada Emmanuel, ele disse que o que caracteriza a nossa humanidade da Terra, em comparação com as humanidades de outros mundos, a característica mais marcante nossa, sabe qual que é? É a rebeldia, a desobediência. Tanto que a palavra Israel significa aquele que desobedece o Senhor. Olha que coisa incrível. O povo que recebeu a revelação da lei de Deus, a primeira revelação da lei de Deus, era o povo que desobedece o Senhor. Porque a vida espiritual tem esses paradoxos, né? Os sãos não necessitam de médico, não é assim? Então é muito curioso, prestem atenção, porque isso é muito importante. Esse povo aqui, ele tinha uma dificuldade que tinha total relação com o potencial que eles tinham para contribuir nesse processo. E isso, gente, também é um dos paradoxos da experiência da evolução espiritual. Gente, normalmente, os nossos maiores defeitos, os nossos maiores vícios, nossas maiores dificuldades, têm uma íntima conexão com os nossos maiores talentos e com as nossas maiores facilidades. Normalmente existe uma conexão entre as duas coisas, apontando para nós o quê? Que se nós tivermos coragem de colocar o nosso talento, o nosso dom a serviço do bem, existe uma grande possibilidade de que nesse processo a gente realize o aprendizado que é mais urgente para nós na atual encarnação. Curioso, não é? Nós vamos falar mais a respeito disso ao longo do estudo. Moisés, gente, ele não era assim, ele não se julgava uma pessoa predestinada, diferente das demais, não. A prova disso é que no Êxodo existe um momento em que alguns dos hebreus no deserto se aproximam dele e falam assim: Moisés, nós gostaríamos de ouvir a voz do Senhor assim como você faz. E aí Moisés fala assim: olha, seria muito bom, porque assim vocês me desoprimiriam de uma responsabilidade tão grande. Eu espero, e nisso ele está refletindo uma fala que foi dada, uma mensagem que foi dada a Abraão muitos séculos antes. Eu espero que o povo hebreu se torne um povo de sacerdotes. E para isso eles têm que aprender a ouvir a voz, né? A gente sabe que Deus ia se manifestar lá, escrever na tábua de pedra, falar com Moisés, né? A gente aprende pela doutrina espírita que o universo é infinito, né?
Terra é um grãozinho aí de poeira, né, flutuando no cosmos. Então, na verdade, quando a gente ouve falar em Deus no Velho Testamento, quando eles falam assim que Deus fez algo, que Deus conversou com alguém, assim por diante, eles estão se referindo a uma manifestação espiritual, de algum espírito superior. Muito frequentemente, algum enviado do Cristo, e em alguns momentos o próprio Cristo é que está falando. Isso fica bem claro quando a gente estuda o Velho Testamento. Então Moisés falou assim, olha, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou consultar o Senhor para ver o que ele acha da nossa ideia. Né? Ele consultou e aí a espiritualidade falou, olha, tudo bem, mas tem um detalhe. É igual para vir para a Congélia. Você vai ter que preparar esse povo. Né? Ó, preparar, disciplina, jejum, oração, tomar banho. Né? O povo estava no deserto, lá era complicado tomar banho. Eles também não tinham muito hábito, não. Lavar as roupas, né? Eles têm que chegar aqui preparados, asseados, limpos de alma e de corpo. Moisés, beleza. Aí começou a preparação, dias, né? Aquela dificuldade, tudo. O povo estava preparado. Aí chegaram, imagina, o povo foi, né? Subiu a montanha, o Monte Sinai junto com Moisés. Oh, beleza, agora nós vamos ouvir, né? Aí Moisés falou, então fiquem em silêncio porque o Senhor vai falar. Isso está no Êxodo, viu, gente? Depois vocês leiam lá. O Senhor vai falar. Aí o registro lá é o seguinte, então começaram-se a ouvir trombetas e trovões, e sons de tambores de batalha, e um vento muito forte, o chão começou a tremer, e o povo de Deus começou a ficar assustado. Né? Começou a ficar assustado. E enquanto isso, Moisés se deliciava ouvindo a voz. E ele dizia, vocês estão ouvindo? Que coisa sublime que o Senhor está dizendo. E o povo, esse barulho, que barulhão, assim, sei o quê. Até que alguém se destacou e falou assim, Moisés, pede para o Senhor calar a boca. Porque nós não estamos dando conta, o barulho é ensurdecedor, as pessoas estão assustadas, as pedras rolavam do alto da montanha, os raios, as nuvens, aquela confusão. E aí o Moisés estava lá ouvindo. Aí ele olhou para trás e viu o povo correndo, o povo fugindo assim. Aí ele falou, realmente nós vamos ter que estabelecer um sistema. Por que isso aconteceu, gente? Porque em algum momento desse processo, o povo criou uma barreira, uma dificuldade para se comunicar diretamente com a espiritualidade superior. Quando foi que eles fizeram isso? Quando, no momento em que Moisés estava no Sinai recebendo os 10 mandamentos, eles duvidaram que ele voltaria. Eles falam assim, Moisés, tem não sei quantos dias que Moisés saiu e não voltou até agora. Sabe assim, imagina, né? O povo caminhando pelo deserto, Moisés batia na pedra, brotava água, acontecia essas coisas assim, né? E de repente Moisés ficou alguns dias afastado. Aí alguém, Moisés não vai voltar, acho que Deus não existe não. Tipo assim, a pessoa chutou o balde assim, né? Vamos fazer uma imagem para a gente poder adorar. Depois de tudo que eles tinham visto, presenciado. Quer dizer, eles foram libertados do Egito. Eles eram escravos lá há 400 anos. Moisés sumiu, vamos cultuar outro Deus. Né? Eles foram lá e fizeram o bezerro de ouro. Pronto, aí a coisa começou a se complicar. E aí tornou-se necessário, isso é um negócio interessante assim, tornou-se necessário, a própria espiritualidade colocou isso para Moisés, nós vamos ter que estabelecer um sistema de adoração, porque a adoração pura e simples, livre, em espírito e verdade, o povo não está dando conta. Nós vamos ter que criar um sistema de adoração, uma regra de adoração, porque nós esperávamos, é aquilo que eu falava, como que é a característica que marca a nossa humanidade? Rebeldia, desobediência. Então naquele momento, gente, 1200 anos antes de Cristo aproximadamente, naquele momento a espiritualidade achou que nós já tínhamos condição de entrar numa fase de adoração, de relação espiritual com Deus. Nós já tínhamos condição para isso. O povo hebreu, ao menos, já tinha condição para isso. Né? Mas aí na hora H, como se diz, né? Fizeram lá o bezerro de ouro. Então aí, gente, começa aquele processo das oferendas, dos sacrifícios, que são descritos num outro livro do Pentateuco, da Torá, né, da lei mosaica, que é o Levítico. E é muito interessante porque todas as palavras na língua judaica, elas são derivadas de verbos. Isso é muito interessante, né? Como é que cada língua é... Então, na língua judaica, você tem algumas palavras que são raiz para todas as outras. Sujeito,
adjetivo, tudo na língua hebraica é derivado de algum verbo. Você vê que até na construção linguística do povo hebreu, houve um esforço da espiritualidade para desmaterializar as concepções. Na cabeça deles, tudo é derivado de quê? De verbos, de ações. Por isso que no Evangelho de João, o Evangelho de João começa como? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e assim por diante. É para desmaterializar. Então, para eles, você fala assim, livro. A palavra livro, ela vai ser, só dando um exemplo, não é isso não, mas só para dar um exemplo. A palavra livro é derivada de um verbo, que possivelmente vai ser qual verbo? Ler. Deu para entender? Todo objeto material é associado pela língua com alguma ação, com algum gesto, com algum movimento. É para desmaterializar, para falar assim, ó, isso aqui não é o objetivo, não é a meta. A meta é o quê? É você absorver o que está escrito aqui. O objeto não vale nada se ele não for utilizado, lido para a finalidade para a qual ele foi criado. Então é muito interessante. Aí, você sabe qual que é o verbo que deu origem à palavra oferenda? Porque nós falamos que criou-se um sistema. Oi? Não. Ofertar? Não. Não. Gente, é a coisa mais linda. A palavra oferenda é derivada, na língua hebraica, é derivada do verbo aproximar-se. Aproximar-se. Aproximar-se de quem? De Deus. Vocês estão entendendo? Porque no momento em que eles adoraram um Deus materializado, um Deus, uma estátua, eles se afastaram. E em termos espirituais, o afastamento significa o quê? A vibração caiu. Eles perderam a sintonia com espíritos mais elevados. Então precisava reconstruir essa sintonia. E como que essa sintonia ia ser reconstruída? Através do sistema das ofertas, das oferendas, dos sacrifícios. Aproximar-se. Olha só. Quando você ia lá fazer uma oferenda, lá no templo de Jerusalém, na sua cabeça você estava fazendo o quê? Estava tentando se aproximar de Deus. Né? Deu para entender, gente? Aí aparece, né, Jesus na Galileia. Vou ler para vocês um versículo aqui do Evangelho de Marcos, bem no comecinho. Aliás, dois versículos, versículos 14 e 15. Depois de João ter sido entregue, Jesus foi a Galileia. João Batista, né, foi preso por Herodes, né? Então, depois de João ter sido entregue, Jesus foi a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Não é o Evangelho de Jesus. Isso aqui, as ideias, a moral que é exposta aqui, ela não é uma moral da terra, não, ou de Jesus, não. Ela é uma moral do universo. É uma lei que vale em qualquer canto do universo. O Evangelho de Deus. Então, ler o Evangelho é uma coisa muito boa de se fazer, muito importante, muito recomendável, porque trata-se da lei de Deus, né? Mas então ele saiu proclamando, na Galileia, proclamando o Evangelho de Deus e dizendo: está completado o tempo. Quando ele fala que está completado o tempo, ele está dizendo que chegou a hora de dar mais um passo, né? Olha lá, o tempo está completado o tempo, chegou a hora. Está completado o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aí aqui tem algumas coisas que a gente tem que considerar por causa da língua do povo hebraico, dessas particularidades que eu já vinha colocando antes. Primeiro, Jesus foi a Galileia proclamando o Evangelho de Deus. Evangelho, gente, é uma palavra muito interessante. O que significa Evangelho? Boa nova, boa notícia, não é assim? Exatamente. Evangelho é a junção de duas palavras gregas, duas expressões gregas, né? O eu, né, que significa bom, belo, né, adequado, positivo, assim por diante, e angelion, que
que significa mensagem. Inclusive, da palavra angelion, aí é grego, viu gente? Não é hebraico não. Angelion significa mensagem. Da palavra angelion deriva a palavra angelos, que significa mensageiro e que deu origem à palavra anjo. Então o anjo ele é o quê? Ele é um mensageiro, o angelos é um mensageiro. E angelion é mensagem. Então angelion quer dizer o quê? Mensagem boa, uma mensagem positiva, uma mensagem bela, que a gente deixa mais elegante dentro dos padrões da língua portuguesa, como dizendo boa nova, ou boa notícia, né? Boa mensagem. Inclusive o livro do Humberto de Campos, o segundo, agora eu fiquei na dúvida. Um dos primeiros livros do Humberto de Campos, através do Chico, é justamente chamado de Boa Nova, né? Como se ele estivesse falando, ó, vou contar a história do Evangelho em língua portuguesa, com um pensamento adequado para a gente compreender no nosso tempo, né? Evangelion. E aí, gente, tem um outro detalhe, ele fala assim, o Evangelho de Deus. Por que ele falou que esse Evangelho é o Evangelho de Deus? Porque, gente, isso quem fala para nós é um teólogo inglês chamado Nicholas Thomas Wright. Ele escreveu um livro chamado Paulo, Novas Perspectivas, ou Novas Perspectivas em Paulo. Depende de como você quer traduzir, né? E o Nicholas Thomas Wright conta para nós que nós devemos nos lembrar que o Império Romano, na época de Jesus, ele havia dominado boa parte do mundo conhecido, né? Inclusive a Palestina. E cada lugar que era dominado pelo Império Romano recebia um representante de César, um governador, alguém que ia administrar aquele local. E junto com isso, naturalmente, iam também as leis do povo romano. E no momento em que então Roma implantava as suas leis num determinado local, eles falavam, né, eles acreditavam, isso era parte assim, essencial do pensamento romano, eles achavam que eles estavam levando a civilização para aquele local. Que estavam levando a luz de Roma. Luz essa representada no conjunto de leis criadas pelos romanos, criadas pelo César, e que eram conhecidas e anunciadas nesses locais como o Evangelion do César, o Evangelion de Roma. Então, falava-se, antes de Jesus falar em Evangelho, ou Evangelho de Deus, falava-se na Palestina sobre o Evangelho de Roma, de César, o Evangelho de César. Olha só que coisa, né? Então, ó, nós estamos aqui, Roma veio para trazer a Pax Romana. Vocês já viram essa expressão? A Pax Romana, a paz romana. Porque eles achavam o seguinte, quando a gente chega, detona o exército do povo local e bota nossos guardas lá para fiscalizar, aí é a paz. Fica tudo bem, fica tudo tranquilo, a gente acaba com a barbárie, fica tudo legal. Isso era parte da missão de Roma. Roma tinha a missão, isso quem fala para nós é o Emmanuel, de novo, no Caminho da Luz. Capítulo 14, 15, ele fala a respeito disso, que a missão de Roma era unificar politicamente o planeta Terra. Acabar com as fronteiras. Há 2000 anos atrás, gente, era para nós não termos mais separação entre países. Era para nós sermos uma única humanidade. Há 2000 anos atrás. Mas qual que é a característica dominante da humanidade terrena? Rebeldia. Então foi proposto, foi feito um investimento. Você lembra que eu falei antes da gente aqui na Congé? Que é um investimento da espiritualidade? Foi feito um investimento em Roma. Foi por isso que Roma cresceu tanto. Foi por isso que Roma se tornou tão poderosa. Foi porque a espiritualidade superior, o Cristo, deliberou que eles tinham condições e deu a eles recursos para que eles levassem um estado de sociedade mais desenvolvido para toda a humanidade. E aí a cereja do bolo desse planejamento ia ser qual? Numa colônia, num recanto do grande Império Romano, um recanto afastado, quase esquecido, o governador espiritual da terra reencarnaria e traria uma mensagem que ia naturalmente se espalhar por todo o Império Romano. Isso aconteceu? Ele reencarnou? Reencarnou. A mensagem se espalhou pelo Império Romano? Se espalhou, né? E como se espalhou, na verdade? Porque o Paulo, para conseguir transitar pelas estradas romanas,
ele usava a condição dele de cidadão do Império Romano, o fato dele falar diversas línguas e a facilidade que a infraestrutura romana criou para o deslocamento e para a comunicação. Então o Império Romano cumpriu uma parte da missão dele. Só que quando se tratava de unificar as bandeiras, aí nós vamos ter um personagem lá que conviveu na mesma época que Jesus, chamado Públio Lentulus. E qual que é a principal preocupação do Públio Lentulus? Ele está observando as tradições de família em Roma se desfazerem. Quem já leu há 2000 anos aí? Levanta o dedo, por favor. Legal. Então a preocupação dele é essa. As tradições de família estão acabando. As pessoas, né, os homens, as mulheres estão se entregando a aventuras amorosas, complicadas, estão abandonando as suas responsabilidades, estão criando hábitos perniciosos, se viciando em coisas menores, em coisas primitivas. Né? Onde que está a beleza, né, o resplendor da Roma dos Césares? Está se perdendo. Então ele lutava no Senado, que ele era senador romano, ele lutava no Senado para preservar esses valores e para recuperá-los também, porque eles já estavam indo para lá abaixo. Aí você fala, pô, que bacana, né? Que coisa maravilhosa. Essa era a missão dele. Né? A missão dele era essa, era lutar para tentar salvar um pouco daquilo ali que estava se perdendo. Para que quando o Evangelho chegasse, encontrasse um povo romano mais receptivo. Mas aí o que aconteceu? Aí é que está, gente, o detalhe. Vocês lembram que eu falei antes que a vida espiritual tem paradoxos? Que a gente, quando está encarnado, a gente tem dificuldade para entender? Só quando a gente desencarna. Oi? 15 minutos? Só faltam 15 minutos, viu, gente? Então a vida espiritual tem paradoxos que a gente tem dificuldade para entender. A gente tô indo muito rápido, tá dando para acompanhar? Tranquilo? Porque o tempo eu tô falando é porque a gente vai falando assim, né? Ela fez uma colocação aqui interessante. Legal. Engraçado. Como é diferente quando a gente aprende na escola, estuda a história, vem falar de Roma, né, com essa visão que está sendo colocada. Seriam os dois lados, né, Ricardo? O lado que a história não conta. Exatamente. É a lacuna, né? A parte que fica faltando para fechar, né? Para o negócio ficar redondo, assim, a verdade bem redonda, como dizia Parmênides, né? E a parte que a maioria dos professores de história não acredita. Com certeza. Realmente assim, nós vamos... Sabe o que o Emmanuel fala isso na introdução do livro, Nos Domínios da Mediunidade? Ele fala assim que os pesquisadores, os investigadores da ciência, eles são sacerdotes do espírito sem o saberem. Porque das suas investigações, chegar-se-á à conclusão da realidade da vida espiritual. Isso é um processo assim, inestancável, não tem como a gente fugir, né? Mas voltando à nossa história, por que o Públio Lentulus não foi bem sucedido no tentame dele? De restabelecer os valores da família, né? Assim por diante. Por quê? Porque surgiu a suspeita de que a mulher dele o havia traído. A mulher dele o havia traído. Surgiu a suspeita. Gente, a mulher do Públio Lentulus é assim, é um anjo encarnado. A Lívia Lentulus, né? Um anjo encarnado. Assim, o poema que ele escreveu para ela na juventude, você vê que ele já tinha a intuição disso, de que ela era alguém que vinha das estrelas, que havia aceitado estar junto com ele no plano físico para resgatá-lo, para auxiliá-lo no crescimento dele. É uma coisa assim muito impressionante. Aí na hora que surge a suspeita de que ela poderia haver traído, ele deserta, né? Ele fica 25 anos sem falar com ela, ele a impede de atuar na criação, na educação da filha deles. E é um negócio muito engraçado, assim, porque às vezes eu fico pensando assim, como seria se a Lívia, né, tivesse permanecido ao lado do Públio Lentulus, se ela tivesse educado a filha dos dois, a Flávia, né? A gente sempre fica pensando nisso, porque a Flávia, atualmente, é uma pessoa que a gente conhece como Francisco Cândido Xavier, a filha do casal. Naquela ocasião, era para ela ter sido educada pela Lívia, que era um espírito de altíssimas esferas. Então, quer dizer, se o Públio Lentulus, que é Emmanuel, tivesse deixado a Lívia educar a Flávia, onde é que o Chico está hoje em dia? Vocês entenderam?
olha pra você ver, e o Públio, se ele tivesse convivido com a Lívia, naquela luta dele pelos valores familiares, ele ia ter contato com o cristianismo, porque a Lívia se converte ao cristianismo. Aí ele ia ter contato com o cristianismo e aceitar o cristianismo naquele momento, quando ele era um senador, tinha aquela influência dentro do Senado romano. Então vocês estão vendo que o Emmanuel, quando ele conta a história pessoal dele, ele está pegando um arquétipo, um símbolo, um elemento que representa um processo coletivo, no qual a humanidade teve contato direto com Cristo, encarnado, tocando em nós, andando no meio de nós, nos abraçando. A gente sentiu o cheiro do governador espiritual do planeta. Nós tivemos a presença pessoal dele, materializada durante 30 e tantos anos aqui no meio de nós. Vendo, gente, só um pouquinho, o João fala assim, nós vimos a sua glória. A gente imagina um espírito puro, como é que ele fala, como é que ele gesticula. Imagina a elegância, a beleza de um homem que é um espírito puro, que é um... Imagina, nós vimos isso. O Públio Lentulus, quando eu falo nós, o Públio Lentulus era um símbolo de nós, porque ele esteve face a face com Cristo. E aí Jesus falou com ele, a primeira coisa que Jesus falou com ele, que ele foi procurar Jesus à noite, escondido, para ninguém ver, porque ele tinha medo, ele era orgulhoso, ele tinha medo de que a posição dele de senador fosse prejudicada se ele fosse visto falando com um carpinteiro ignorante da Galileia. Aí qual foi a primeira coisa que Jesus falou para ele? Isso é a fala de Jesus para todos nós através do Públio Lentulus, né? Teria sido melhor que você procurasse a luz do dia, para que você aprendesse de uma vez por todas a lição da humildade. Primeira coisa que ele fala. Aí por isso que ele fala, que ele viu passo a passo, né, que ele descreve como ele é depois. Exatamente. E aí depois ele fala com Jesus assim, gente, essa fala de Jesus é a fala de Jesus para nós nesse momento. Que horas são, gente? Fala para mim. Exatamente, que horas são? Sim, mas eu quero saber, são 10 para as 9. Às 10 para as 9, Jesus está aqui, olhando para nós e falando assim: você nasceu para este momento. Esse é o momento decisivo da sua evolução e da sua felicidade. Você pode me seguir agora e evitar séculos de sofrimento, ou me seguir daqui a alguns milênios. Você escolhe. Essa é a pergunta, essa é a proposta que Jesus coloca para todos nós, que Ele está colocando para todos nós, e que Ele vai colocar para cada um de nós em outros momentos da nossa vida também. Mas se a gente quiser, a gente pode se poupar uma evolução mais turbulenta, tomando a decisão agora. A lei de Deus é misericordiosa, nós vamos ter muitas oportunidades, mas quanto mais a gente adia, mais complicada vai ficando a reaproximação. Vocês lembram lá dos Hebreus, das oferendas? Né? O que é a oferenda? É aproximar-se, né? A gente pode se aproximar agora. Se a gente não quiser, depois vai ficar mais complicado, vai dar mais trabalho para nós. É assim? Então Jesus estava anunciando o Evangelium, a mensagem que não era de César, era o Evangelium de Deus. E ele dizia, né, dizendo: está próximo o reino de Deus. Está próximo o reino de Deus. O que é reino de Deus? Reino de Deus, né? No livro Boa Nova, no capítulo 2, tem um texto do Humberto de Campos, onde ele coloca que Jesus esteve em Jerusalém antes de iniciar a sua pregação pública e que foi visto, ele estava sentado perto do templo, observando o templo, né? Imaginando um espírito que conhece as galáxias, né? Conhece as belezas assim inimagináveis para nós aqui na Terra. De repente ele está lá encarnado, com um corpo físico igual ao nosso, né? Sentindo ali a matéria, né? E observando o templo.
que os judeus tinham tanto orgulho, né, de ser uma coisa tão assim, e ele com a percepção diferenciada dele. Né? Então se aproxima, sai de dentro de um templo um grupo de doutores da lei, e aí um deles se sente atraído pela aparência de Jesus, uma aparência diferenciada, uma aparência que combinava majestade, porte, né, imponência, beleza e uma estranha humildade e uma certa melancolia também. Olhou aqui, se sentiu atraído por aquilo, se aproximou, perguntou para Jesus, né, observando as vestes dele, e percebeu que ele era galileu. É a região mais humilde, né, mais pobre, de trabalhadores, de pescadores, de agricultores, de pessoas do povo mesmo, né? Eles falavam na época que a Galileia só dava peixes e frutas, né? A única coisa que a Galileia podia dar de bom eram peixes e frutas. Como é que poderia sair um profeta da Galileia, né? Estava lá. Então ele se aproximou e falou: Galileu, o que você busca em Jerusalém? Aí Jesus falou com ele assim: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Aí o doutor da lei, né, que estava lá há tantos anos estudando a Torá, se dedicando, né, achando que era melhor que os outros, né, porque já, né, esse é o nosso problema, sabe, gente? Quando a gente tem um pouquinho de acesso a revelações e a gente começa a praticar algumas coisas que ajudam a gente a se espiritualizar um pouquinho, a gente começa a ficar o quê? Por isso que tem um poema lá do Castro Alves, psicografado pelo Chico, falando a respeito do Brasil, em que ele fala assim: olha, luta e rasga o próprio peito, em nome da justiça e do bem, mas não desprezes a ninguém. Que é o aprendizado que nós estamos tentando fazer aqui no Brasil, né? O negócio ali, ó, eles fizeram tanto investimento que o povo ficou vaidoso. Né? O povo ficou vaidoso. Aí eles falaram assim: nós vamos fazer diferente, mas nós vamos fazer de um jeito que esse negócio do orgulho vai ser mais difícil de aparecer. Então, porque o povo hebreu era uma raça, né? Eles achavam que a raça deles ia tomar conta do mundo. Eles falaram: não, vamos fazer o mesmo processo, só que diferente, para não acontecer essa questão do orgulho racial. Aí fizeram o Brasil. Essa mistureba maravilhosa que nós temos aqui no Brasil. Cada brasileiro é uma raça diferente. Não tem uma raça ou duas ou três raças, não. Cada brasileiro é uma raça diferente. É um tipo de mistura diferente, né? Dando origem a uma humanidade nova. Então ele falou lá para o doutor da lei: ó, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Aí o fariseu ficou, né? Reino de Deus? O que você entende por reino de Deus? Ele perguntou para Jesus. Aí, gente, vocês viram que ele falou aqui que está próximo o reino de Deus? Ele responde para o fariseu assim: o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. E é muito interessante que ele chame a obra divina no coração do homem de reino de Deus, não é? Porque o que ele está querendo dizer? Que nós precisamos fazer com que no coração do homem esteja entronizado, seja o rei, seja o mandatário, seja aquele que dá as diretrizes, o Criador. Porque na maior parte das vezes a gente quer tirar Deus do trono e sentar no lugar dele. A gente quer ficar no centro. A gente quer ser o mais isso, mais aquilo, a gente quer que todo mundo bajule, que todo mundo acha a gente maravilhoso, que todo mundo concorde com o nosso ponto de vista, que todo mundo haja como a gente acha que deve ser. E aí nós estamos construindo o que a gente chama de egoísmo, que significa o quê? Culto do ego, de si mesmo. Ao invés da gente cultuar a Deus, ao invés da gente estar no reino de Deus, com Deus como centro, a gente quer ser o centro, a gente quer ser o rei, a gente quer dominar esse centro. Por isso que a gente sofre tanto, porque o mundo, o universo vai se dobrar aos nossos caprichos, vai obedecer a gente, ó, transforma em cobra e sai andando. Não é assim que funciona, não. Nós temos que obedecer às leis. Existem leis, não é verdade? Então, gente, aí Jesus fala, é muito interessante também, que a gente pode pensar num sentido mais simbólico, quando ele fala que o reino de Deus está próximo. Qual foi, gente, um homem que caminhou pela terra carregando o reino de Deus dentro dele mesmo? Jesus, né?
Jesus era uma obra divina do coração de um homem? Ele mesmo? Sem dúvida. O Criador era o centro das cogitações dele. Oi? Falava por ele. Falava por ele. Como dizem os espíritos lá na codificação, era o médium de Deus, né? Era o intermediário de Deus para a nossa condição humana aqui na Terra. Né? Então Jesus, nessa posição, ele caminhou e esteve no meio de nós. Então ele falava assim, o reino de Deus era como se fosse assim, o reino de Deus está próximo. Isso no Evangelho apócrifo, né, de Tomé, tem essa fala de Jesus. O reino de Deus está próximo, ele está tão próximo que você pode tocá-lo. Está falando dele mesmo, né? Você pode tocá-lo, você pode... Estou aqui, ó, né? Representando para vocês esse império de Deus sobre a vida do homem. Mas ele fala mais. Oi? A passagem que nós estamos estudando está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Tá? Quem quiser anotar aí depois para estudar em casa. Fala da Boa Nova, né? Capítulo Isso. 2. A gente mencionou Boa Nova no capítulo 2, isso. Essa conversa de Jesus com o doutor da lei está no livro Boa Nova. Eles até perguntam quem seriam os colaboradores, né? De onde viriam? De onde viriam? Exatamente. Com quem você conta para construir esse reino, né? Aí se ele falasse, que negócio, quando ele fala, é aí que o negócio estava. Gente, imagina isso para um hebreu que está naquela concepção assim de que nós somos o povo escolhido e não sei o quê. Nós vamos comentar na segunda parte do estudo como é que Jesus mudou totalmente o paradigma da religião no mundo, tornando necessário, criando a necessidade de que a experiência religiosa se estendesse a todos os campos da vida do homem. Porque naquele momento ela já estava virando um campo à parte. Já estava virando uma coisa... Sabe aquele negócio assim, ó, toda semana, durante 1 hora, eu vou lá na casa espírita, assisto a reunião da mocidade. E saio de lá, né? A gente acha que a casa espírita é um aspirador de obsessor, né? A gente vai chegar lá e vai tirar o problema todo, acabar em 1 semana, garantida, em paz. Porque eu fui na casa espírita e passei 1 hora assistindo uma palestra. 1 semana leva outra. Vocês entenderam? Como é que a gente ainda está confundindo isso até hoje? Quer dizer, rebeldia, né? Nós vamos falar um pouco a respeito disso. Mas então ainda tem mais um elemento que nós vamos terminar agora, tá? Com ele. Ele fala assim, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando fala arrependimento, a gente normalmente pensa naquela situação em que você comete um erro e aí você fica arrependido, fica chateado, né? Acha que você não devia ter feito determinada coisa e tudo mais. Só que a palavra que é traduzida como arrependimento também é uma palavra grega que tem um significado assim sensacional e que não é bem esse que a gente está acostumado a pensar quando se fala arrependimento. A palavra é uma junção, é uma expressão que conjuga 2 palavras, né? A palavra meta, que significa além, e nous, que significa alma ou razão, raciocínio. Metanous, metanoia. Quando ele fala arrependimento no original grego, a palavra é metanoia. Metanoia, imagine, além, pensamento. O que significa metanoia? Significa expandir o ponto de vista, considerar as coisas de um ângulo mais alto. Porque quando a gente consegue expandir, elevar a nossa concepção das coisas, a gente é capaz de identificar os pontos em que a gente está errando, em que a gente precisa se aperfeiçoar. Deu para entender? Então não é aquele arrependimento de, eu fiz, errei, eu estou arrependido, não sei o quê. Da gente ficar se martirizando, né? Porque cometeu um erro. Não. É da gente ampliar a nossa percepção. Porque se nós não fizermos isso, e a Congeb é um grande exercício nesse sentido, de ampliar a visão, para considerar as coisas do ponto de vista espiritual, se nós não fizermos isso, o Evangelho não faz o menor sentido. O Evangelho vira uma loucura, uma coisa que não tem o menor sentido. Por isso é que no início do Evangelho aparece João Batista dizendo o quê? Arrependei-vos, ou ampliem o pensamento de vocês, ampliem os horizontes de vocês, considerem as coisas de um ângulo mais alto. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá bom?